negra de 46 anos, que não tem filhos, obesa e consome cigarro. Procurou a ajuda de um médico depois de, durante o banho, notar a presença de um caroço na sua mama esquerda. Era uma massa indolor e rígida. Segundo Joana, a sua mãe, Ana, faleceu há aproximadamente 2 anos, vítima de câncer da mama. E a sua irmã mais velha, Judith, de 50 anos, foi diagnosticada recentemente com câncer da mama. Eu sou o Dr. Gilberto Garcia Cabral, médico geral e criador deste perfil, e hoje falaremos sobre o câncer da mama. O câncer da mama é a segunda causa de câncer mais frequente nas mulheres, só perdendo ao câncer da pele. É a principal causa de morte por câncer em mulheres negras. Mas por que o câncer acontece? Você já deve ter se perguntado. Antes de nós respondermos essa pergunta, vamos recuar no tempo. Na teoria celular, nós vimos que a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Não é isso? Sim. Mas para isso, elas dependem de uma estrutura fundamental, do ADN. É o ADN que contém as informações necessárias para quando uma célula vai se desenvolver, quando ela deve funcionar e, inclusive, quando ela deve morrer. Portanto, os genes contêm as informações necessárias para o crescimento e a divisão das células, gerando outras, bem como informações da hora exata da morte de cada célula. Os genes que contêm as informações responsáveis pela divisão celular são chamados genes oncogênicos, e os genes que contêm as informações exatas da hora da morte das células são chamados genes supressores tumorais. Acho que já deves ter percebido. Para que haja tumor, necessariamente duas coisas devem acontecer. Por alguma alteração a nível do ADN, já seja através de fatores adquiridos ou hereditários, vai acontecer duas alterações fundamentais. A primeira é a estimulação dos genes oncogênicos, ou seja, de genes que estimulam a divisão das células, assim gerando cada vez mais um número descontrolado de novas células, e também inibição dos genes supressores tumorais, ou seja, fazendo com que essas células não morram. Teremos cada vez mais células e sem a morte das mesmas, fazendo com que haja formação de um tumor. Exatamente isso que acontece com as células da mama. Ou seja, o câncer da mama é a presença de células que se multiplicam de forma anormal a nível das mamas, com a capacidade de invadir outros órgãos. Essa é a definição básica. Mas existe simplesmente um tipo de câncer da mama? A resposta é não. Existem vários tipos de câncer da mama, começando, por exemplo, com a sua classificação. Segundo a localização, podem ser divididos em dois grupos mais básicos. O carcinoma lobular, que afeta justamente as células epiteliais que constituem os lóbulos, ou seja, as estruturas que produzem leite, constituem 20% de todos os tipos de câncer. E temos também os cânceres ductais, que afetam as células epiteliais que transportam o leite em direção ao mamilo. Esses geralmente são a sua maioria, cerca de 80% dos casos. Temos também a classificação segundo a presença de metástase ou não, onde temos carcinoma in situ, quando simplesmente afeta, por exemplo, o duto, ou seja, o local que transporta o leite, não invadindo outros tecidos. Em contrapartida, temos o câncer invasivo, que é o câncer que invade outros tecidos, outros órgãos, quando alcançam a corrente sanguínea, quando alcançam um determinado vaso ou conduto linfático. Temos a outra classificação que é do ponto de vista molecular. Temos os tumores com receptores hormonais, os tumores com receptores de estrogênio e os tumores com receptores de progesterona. Geralmente, esses são os mais comuns, têm crescimento mais lento e acontecem mais em pessoas de 64 anos em diante. Temos o câncer com fator de crescimento epitelial 2, ou também conhecido como ER2. Geralmente é um câncer mais agressivo, de desenvolvimento mais rápido e que afeta geralmente mais os jovens. Mas um dos cânceres mais severos que existe e que afeta geralmente as mulheres negras é o chamado câncer triplo negativo, que é geralmente negativo para receptores de estrogênio, receptores de progesterona e negativo para ER2.
2. Quais são os fatores de risco para que uma mulher tenha câncer da mama? Existem vários fatores de risco, mas o primeiro é a idade. Normalmente, o câncer da mama acontece mais em mulheres acima de 64 anos, podendo ser influenciado por outros fatores. Outro fator de risco fundamental é a raça. Em negros, a incidência do câncer tende a ser de 60 anos para cima. Já em brancos, a incidência do câncer é de 63 em diante. Mas é claro que pode existir câncer da mama em outras idades. Outro fator de risco fundamental é o histórico familiar. Pacientes com mãe, irmã ou filha com câncer da mama têm um risco de 2 vezes maior de desenvolver um câncer da mama. E esse risco aumenta 3 ou 4 vezes quando 2 ou mais parentes apresentam o câncer. Outro fator de risco importante é o estilo de vida da mulher. Mulher que consome bebida alcoólica, cigarro, sedentária, tende também a desenvolver muito facilmente o câncer da mama. Outros fatores de risco são o uso de terapia hormonal, o uso de anticonceptivos orais, bem como a história ginecológica feminina. Por exemplo, nuliparidade, primeiro filho aos 30 anos, as mulheres que têm menarquia precoce e menopausa tardia, também constitui fator de risco a história pessoal de presença de um câncer in situ e bem como a presença de um tumor benigno na mama, como fibroadenoma ou a hiperplasia leve ou moderada da mama. Qual é o quadro clínico do câncer da mama? O que faz com que uma mulher descubra que tem um câncer da mama é geralmente a presença de um nódulo, que se descobre mediante o autoexame da mama ou durante um exame físico. Geralmente, ele é um nódulo indolor, duro e irregular, mas que muitas das vezes pode ser também mole ou ainda redondo. Atenção, a presença de um nódulo na mama não quer dizer que seja um câncer. Pode ser também um tumor benigno, mas agora quem decide se é um tumor benigno ou maligno não é você. O mais aconselhável é que você procure um profissional de saúde para fazer os exames necessários para confirmar ou negar este diagnóstico. Esse nódulo pode vir acompanhado de alterações da pele da mama, como a presença de uma depressão a nível da mama, com a mama adquirindo um aspecto semelhante à casca de laranja. Outra manifestação que pode vir a acontecer na pele é a presença de vermelhidão ou a pele ainda fica inchada. E a nível dos mamilos, pode ter a presença de uma ferida ou de uma crosta. Falando de mamilos também, é comum que eles ficam invertidos, ou seja, vão mais para dentro. Também é comum que haja saída de secreções, já sejam secreções aquosas ou secreções sanguinolentas que tendem a sujar o sutiã. Outras alterações que podem vir a surgir são a presença de íngua, especialmente a nível das axilas, do pescoço ou ainda a nível supra e infraclavicular. Também é muito comum que haja dor local. E em estágios avançados, a paciente pode apresentar falta de apetite, pode apresentar náuseas, pode apresentar vômitos, pode apresentar perda de peso, pode apresentar edema ou ainda dificuldade para defecar. O paciente nem sempre vem simplesmente com esses sintomas, porque dependendo do órgão afetado pela metástase, ou seja, pela saída do câncer dos seios, através dos vasos linfáticos ou através do sangue, podem apresentar outras manifestações clínicas. Os órgãos que mais sofrem metástase de um câncer na mama são o cérebro, os pulmões, o fígado, os ossos, a pele. Geralmente o diagnóstico é feito à base da clínica, isto é, através do histórico da família, do quadro clínico que ela possui e do exame físico. É necessário também a realização de exames complementares para a sua confirmação, como é o caso da mamografia, que é o exame por excelência de diagnóstico do câncer da mama. Ele permite o diagnóstico de forma precoce, pois possibilita a identificação de pequenas calcificações, que são os precursores geralmente do câncer da mama. Essa mamografia pode ser feita através de rastreio, quando a mulher não tem manifestações clínicas, ou podemos realizar uma mamografia diagnóstica, quando a paciente já tem manifestações clínicas. Outro exame fundamental é a ultrassonografia, útil principalmente para diagnóstico de nódulos, útil também para orientar o local de biópsia. A biópsia é o exame que permite a confirmação de um câncer.
permite diferenciar se um câncer é maligno ou benigno, bem como a extensão da afetação do câncer. Outra coisa importante que a biópsia vai nos permitir é a melhor decisão do tipo de tratamento que a paciente vai levar. Falando de tratamento, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é a prevenção do câncer da mama. Como é que nós vamos fazer? Atuando sobre os fatores de risco modificáveis. E quais são esses fatores de risco? Já falamos lá atrás. Por exemplo, é fundamental que a mulher baixe de peso, que pratique atividades físicas, que não consuma cigarro, não consuma álcool, que tenha uma alimentação saudável, rica em vegetais, em frutas, em grãos integrais, bem como uma dieta pobre em gorduras saturadas. É de fundamental importância que a mulher pratique o autoexame das mamas, porque isso vai lhe permitir que diagnostique de forma precoce alguns nódulos da mama, fazendo com que o tratamento, por exemplo, de um câncer seja feito de forma mais precoce. Outra coisa fundamental é a realização da mamografia, para mulheres com fatores de risco, bem como as mulheres sem fatores de risco e quem tem idade igual ou superior a 40 anos. É fundamental também evitar a exposição a agentes radiantes, como o caso, por exemplo, da realização de raio-x, especialmente do tórax, de forma exagerada. Já no tratamento específico do câncer, aqui vai depender de vários fatores: tamanho do câncer, da localização do mesmo, da idade da paciente, bem como das condições clínicas do mesmo. Existem diversas ofertas de tratamento do câncer da mama, mas a principal é a mastectomia, que permite a retirada do tumor. Você pode praticar a retirada total ou parcial da mama. Temos também a linfadenectomia, que é um procedimento que permite a retirada dos gânglios linfáticos afetados. Outra opção terapêutica é a radioterapia, que permite a realização de radiação nas mamas ou a nível dos ductos afetados. Temos também a quimioterapia, que pode ser realizada antes da operação para diminuir o tamanho da tumoração ou depois para eliminar as células cancerígenas que resistiram à cirurgia. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com qualquer mulher da sua vida, especialmente as mulheres acima de 40 anos. Compartilha com a tua mãe, com a tua tia, com a tua prima ou com qualquer pessoa que você conhece. Tenha uma boa continuação e um ótimo ano novo.